Olá pessoal, tudo bem? Então, eu estou aqui com essa videoaula para fazer uma complementação sobre o lançamento oblíquo, que é um assunto um pouquinho complicado. Então, o que é essencial saber, né? No lançamento oblíquo, você vai ter algum objeto que vai ser lançado com uma velocidade inicial. Por exemplo, aqui eu peguei um canhãozinho atirando uma bola com esta velocidade inicial aqui, tá? É a mesma coisa de um chute, de um jogador cobrando um pênalti, algo do tipo. O que acontece? Essa velocidade inicial pode ser decomposta ou decomposta em duas componentes. Uma componente na horizontal e uma na vertical. Então, o que acontece? Se o objeto é lançado aqui com essa velocidade horizontal, inicial, por facilidade, a partir de onde ele foi lançado, a gente joga um eixo horizontal X, coloca um eixo vertical, no meu caso aqui está meio torto, um eixo vertical Y, e observa o seguinte, entre essa velocidade de lançamento e esse eixo, eu vou ter um ângulo θ, que é o ângulo de lançamento, tá? Então, θ a gente chama de ângulo de lançamento. Tá, e o que acontece? Bom, esta velocidade aqui, ela pode ser dividida em duas componentes, uma no eixo x, que a gente chama de v0 em x, ou simplesmente vx, e uma componente vertical, que a gente chama de v0 em y. O que vai acontecer? Essa velocidade inicial em x, eu posso calcular multiplicando ela pelo cosseno desse ângulo θ. Para lembrar, está com o ângulo, multiplico pelo cosseno. Já essa velocidade inicial em y, eu posso calcular multiplicando a velocidade inicial, que é esta velocidade aqui, pelo seno do ângulo. Lembra, se está sem o ângulo, multiplico pelo seno de θ. O que acontece? Na maioria das vezes, o exercício vai acabar te dando o valor do seno e do cosseno desse ângulo, exceto se eu tiver os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus, cujo seno e cosseno a gente consegue fazer por essa tabelinha aqui. O que mais que a gente tem que lembrar? Quando eu tenho um movimento composto, né, que vai ter vertical e horizontal, a gente se lembra do princípio da independência dos movimentos, lá do Galileu Galilei. Então, o que acontece? Esse lançamento oblíquo, ele vai ter uma parte na horizontal, ou seja, no eixo X, e essa parte na horizontal, nós temos um movimento uniforme. E para trabalhar com o movimento uniforme, a gente usa a equação do sorvetinho. S é igual a S0 mais VT. No caso aqui, essa velocidade que a gente vai estar utilizando é a velocidade em x. Só isso que eu preciso me lembrar. E o que mais que a gente tem aqui? Lá na vertical, ou seja, no eixo y, a gente vai ter movimento uniformemente variado. E aí a gente lembra daquelas equaçõezinhas do movimento uniformemente variado. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado dividido por 2. Lembra que essa velocidade inicial aqui, ela é em y, e essa aceleração que eu vou utilizar é a da gravidade. E aí a gente tem que ficar atento com um detalhe. Qual é o sinal que eu vou utilizar na gravidade?
Se eu orientei para cima como positivo e a aceleração da gravidade aponta para baixo, né? Geralmente a gente usa ela como 10 metros por segundo ao quadrado, repara que, como a gravidade está oposta ao sentido positivo, que foi o sentido para cima, ela vai ser utilizada com o sinal negativo durante a subida, tá? Durante a subida não, durante todo o movimento, tá? Então aqui a gravidade a gente vai trabalhar ela com o sinal negativo. E outra formulazinha que a gente vai utilizar bastante é a equação da velocidade. V igual a V0 mais AT. Lembrando que aqui, esta velocidade vai ser a velocidade em Y, o V0 vai ser V0 em Y, porque eu estou trabalhando na vertical, e essa aceleração vai ser a da gravidade. O que acontece? Quando você atira um objeto, ele vai subir, vai fazer uma trajetória parabólica, tá? É importante a gente lembrar disso daqui. Então, aqui no lançamento oblíquo, a trajetória ela é parabólica, ela faz uma parábola, olha aqui, ó, ela vem, e no ponto de altura máxima, a gente vai ter que lembrar que a velocidade em y desse objeto, essa ferramenta que eu quero, a velocidade em y dela vai ser zero, porque ele para durante a subida e depois começa a descer. Isso aqui é bem importante a gente lembrar, porque vai ser bastante utilizado em exercícios. E como a gente aprende na prática, vamos fazer exercícios, tá? Então, o primeiro exercício. Um corpo é lançado obliquamente no vácuo, com velocidade inicial de 100 metros por segundo, numa direção que forma com a horizontal um ângulo θ, tal que o seno de θ é 0,8 e o cosseno de θ é 0,6. Então, aqui ele já me passou o valor do seno e do cosseno. Só aplicar. E mandou utilizar aqui a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. No item A, ele perguntou os módulos das componentes horizontal e vertical da velocidade no instante de lançamento. Ajuda bastante a gente fazer um esboço. Eu tenho aqui um eixo X, eu tenho aqui o meu eixo Y, eu tenho aqui o objeto que foi lançado e a velocidade inicial dele é de 100 metros por segundo. O exercício me falou que este ângulo aqui é o θ. E o que a gente vai ter? Uma velocidade em x e uma velocidade inicial em y. E é justamente isso que o exercício quer saber. Ah, eu não vou lembrar daquelas formulazinhas. Não se preocupe. Na vertical, a gente vai ter V0 em y, que eu vou pegar o V0 e multiplicar ou pelo seno ou pelo cosseno desse ângulo. O que eu lembro? V0 em y está sem, deixa eu escrever mais bonitinho aqui, está sem o ângulo. Ó, repara que não encosta no ângulo. O ângulo está aqui embaixo, a componente vertical está aqui em cima. Então, se está sem o ângulo, eu vou multiplicar pelo seno do ângulo que o exercício me passou. Então, componente vertical vai ser este V0, que é 100, vezes o seno do ângulo que ele me passou, que é 0,8. Então, V0 em y, 100 vezes 0,8, 80 metros por segundo. E na horizontal, eu volto aqui e vejo que a componente horizontal está encostando no ângulo. Então, está aqui com o ângulo.
Se está com o ângulo, velocidade em x, v0 vezes o cosseno de θ. Então, Vx é igual a V0, que é 100, vezes o cosseno do ângulo, que é 0,6. Então, Vx, 60 metros por segundo. Ok? Bom, o item B. O instante. Então, o instante. Opa, tá, isso. O instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Bom, o que a gente tem que se lembrar? Se é instante, ele quer saber tempo. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade em y é 0. Isso aqui que eu tenho que me lembrar. Então, a gente lembra da equação da velocidade do movimento uniformemente variado. V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. E lembra, como a gente está trabalhando com movimento na vertical, então é Vy, V0 em y, e a aceleração eu uso a da gravidade. A gente sabe, né, como já foi comentado, que no ponto mais alto, a velocidade em y é 0. É igual V0 em y. A gente volta aqui e repara que calculou já e vale 80 metros por segundo. Essa aceleração da gravidade, lembra, os eixos x e y estão aqui, a gravidade aponta para baixo, ela está contra o eixo y, então ela vai ser negativa. E o exercício me falou que a gravidade que eu vou usar é 10. Então, menos 10t. Equaçãozinha de primeiro grau, faço esse 10t positivo, igual a 80. t igual a 80 dividido por 10, t igual a 8 segundos. A gente costuma chamar esse tempo aqui de tempo de subida, né? Porque o objeto foi arremessado, ele sobe, chega no ponto mais alto e depois desce. Então, ele demorou 8 segundos para chegar neste ponto mais alto. E aí, na letra C, ele quer a altura. Opa, aqui. No item C, ele quer a altura máxima atingida pelo corpo. Então, vamos lembrar. Esse objeto foi lançado, subiu, desceu. Tem aqui o eixo X. Tem aqui o eixo Y. Eu quero este ponto aqui. A altura mais alta, né, a altura máxima, eu estou olhando na vertical. Lembra que na vertical é movimento uniformemente variado. E a altura é uma distância. Então, como eu vou trabalhar com distância, eu vou usar a equação dos espaços. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado dividido por 2. O que às vezes a gente faz? Troca o S por H de altura. Na prática não vai mudar nada. A altura inicial é aqui a origem, então isso aqui vale 0. Lembra que a velocidade inicial que eu vou utilizar é em y. E aqui a aceleração eu vou utilizar a da gravidade. Então, V0 em y, a gente volta aqui, já calculou, é 80 metros por segundo. Vezes, esse tempo aqui é o tempo de subida, né? Já que você está olhando a altura máxima, é o tempo de subida. Que a gente já calculou no item anterior, que é 8 segundos. Menos a gravidade é 10 vezes 8 ao quadrado dividido por 2. Então, a altura fica 80 vezes 8, 640, menos 10 vezes 8 ao quadrado, 64, dividido por 2. A altura máxima vai ser
640 menos 10 vezes 64 dá 640, que eu divido por 2. 640 menos 320, então a altura máxima, 320 metros. Ah, professor, eu não coloquei o H, eu vim trabalhando com um S aqui. Vai estar errado? Não, é só uma letra para representar. Se você quiser vir utilizando a letra S de espaço, não tem problema nenhum. Pode usar o Y também, dá na mesma, tá? Letra D. O tempo total do movimento. Esse tempo total, a gente tem que lembrar, né, chamar de tempo total, que ele é composto pelo tempo de subida e também pelo tempo de descida. Lembra que o objeto, quando ele foi lançado, ele fez este movimento. A gente sabe que para chegar no ponto mais alto, ele gastou 8 segundos, que é o tempo de subida. E para descer, o tempo de descida é igual ao tempo de subida, que é 8 segundos também. Então, o tempo total, que é o tempo de subida mais o tempo de descida, vai ser 8 com mais 8, então o tempo total, 16 segundos, certo? Só isso. E na letra E, o alcance do movimento. Alcance é a distância máxima que o objeto chegou a partir de onde ele foi lançado. Então, olha o que aconteceu. Tem aqui o eixo X, tem aqui o eixo Y. Aquele objeto foi lançado, fez essa trajetória aqui, teve essa altura máxima, e a distância máxima, né, a distância que ele foi cair, é o alcance. A gente se lembra que o alcance é na horizontal que eu vou analisar. E na horizontal a gente tem movimento uniforme. Se é movimento uniforme, S é igual a S0 mais VT. Lembra também que na horizontal a gente está olhando o eixo X. Então aqui é Vx. Então o alcance vai ser o S0, a posição inicial, ele sai aqui da origem da trajetória. Então é 0. Velocidade em x, a gente volta um pouquinho, nós calculamos que é 60 metros por segundo. Então aqui no lugar de Vx, 60. Este tempo aqui é o tempo total, que é o tempo que demorou para o objeto subir e descer, que a gente calculou no item anterior, que vale 16 segundos. Então, este S aqui, que é o alcance, vai dar 60 vezes 16, que é igual a 960 metros. Ok? Bom, o nosso segundo exemplo, vai ser agora uma questão da apostila de física. Lá na página 15, a gente tem essa questão número 8, tá? Aqui é uma questão que não está divididinha, igual a gente fez nos outros itens, que aquele primeiro exemplo eu dividi tudo. Aqui não, a gente pegou e jogou tudo junto de uma vez. Então ele está falando assim, uma bola está parada sobre o gramado de um campo de futebol na posição A. Então está aqui, a bola está aqui. Um jogador chuta a bola para cima, imprimindo-lhe velocidade V0 de módulo 8 metros por segundo. Então, se eu for pegar e escrever aqui no cantinho os dados, as informações que eu tenho, a primeira informação é que a velocidade inicial, ou velocidade de lançamento, é de 8 metros por segundo, fazendo com a horizontal um ângulo de 60 graus. Então, a segunda informação que eu tenho é que o θ, o ângulo de lançamento, é 60 graus. Como mostra a figura, está aqui. A bola sobe e desce, atingindo o solo novamente na posição B. Então, ela subiu, desceu e veio parar aqui.
Desprezando-se a resistência do ar, qual será, aí agora a gente vem naquilo que o exercício realmente pediu, a distância entre as posições A e B. O que a gente pode reparar? Do ponto A até o ponto B é o quanto a bola se distanciou do jogador, não é? Então, isso aqui nada mais é, nada mais é do que o alcance da bola, tá? Seria o S na horizontal. Olha, o que a gente viu? Na horizontal, a gente lembra que você tem movimento uniforme, não é? Então, a gente começa a resolver o exercício como se eu já tivesse tudo. O alcance, eu começo a resolver, é um movimento na horizontal. Na horizontal, eu sei que eu tenho movimento uniforme. No movimento uniforme, S é igual a S0 mais VT. O que eu tenho que me lembrar? Esse S0 é zero, porque a gente está pegando aqui o ponto A como a partida. A velocidade que eu tenho é a velocidade em x, e esse tempo aqui é o tempo total. O que a gente percebe? Que a gente já está enroscando, porque eu não tenho nem a velocidade em x, nem o tempo total. Então, o que eu faço? Eu dou uma paradinha e volto para calcular essa velocidade em x. Né? O que eu preciso, eu calculo. Então, cálculo das componentes da velocidade. Então, eu venho aqui e lembro que Vx é igual a V0 vezes. Repara que Vx, eu vou pegar e desenhar lá na figura, é esta velocidade aqui, que está com o ângulo. Repara, está encostando no ângulo. Então, eu venho aqui e multiplico pelo cosseno do ângulo de lançamento, que é 60 graus. Vx é igual. O V0, eu tenho, que é 8, vezes o cosseno de 60 graus, o exercício me mandou utilizar como 0,5. Não me deu aquela tabelinha, me deu um valor bonitinho. Então, vezes 0,5. Então, Vx é igual a 8 vezes 0,5, 4 metros por segundo. Então, aqui, no lugar do Vx, eu já posso colocar 4. Vezes o tempo total. Bom, aí eu já enrosquei de novo. Eu lembro que o tempo total, vou colocar aqui no cantinho, ó, aqui embaixo, o tempo total, cadê? O tempo total é igual o tempo de subida mais o tempo de descida. Então, eu enrosquei de novo. Eu preciso encontrar o tempo de subida, né? Então, eu venho, dou outro passinho para trás e encontro o tempo de subida. Lembra que no tempo de subida eu vou olhar na vertical. Na vertical, movimento uniformemente variado. O que eu lembro? Tempo de subida é o tempo que demora para a bola chegar aqui, ó, no ponto mais alto. No ponto mais alto, a gente sabe que velocidade em y é zero. Ela sobe, depois começa a descer. Então, a gente lembra que Vy igual a V0 em y mais a aceleração vezes o tempo. Ah, então eu preciso do velocidade em y. Então, lembro que velocidade em y, no caso, velocidade inicial em y, é V0 vezes. Cadê Vy? Vamos olhar aqui no eixo, ó. Tem aqui o eixo y,
Vy vai estar aqui. Vy está sem o ângulo, então ela não toca no ângulo. Então, para encontrar Vy, a gente viu que multiplica essa velocidade inicial pelo seno de 60. Então, velocidade em y é igual. Velocidade inicial da bola é 8, vezes o seno de 60 graus, que o exercício aqui me mandou usar 0,87. Não me mandou usar aquele valor com raiz que a gente está acostumado. Então, 0,87. Então, velocidade em y vai ser 8 vezes 0,87, 6,96 segundos. Então, agora eu volto aqui, onde eu tinha parado. No ponto mais alto, essa velocidade vai ser 0. Velocidade inicial em y, 6,96. Menos a aceleração, lembra que é a da gravidade. O exercício me mandou utilizar a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Como a gravidade está contra o eixo y positivo, ela vai ser negativa, vezes o tempo de subida. Passo isso aqui para o outro lado positivo, então 10 vezes o tempo de subida é igual a 6,96. Continua aqui em cima. Então, o tempo de subida vai ser 6,96 dividido por 10. Tempo de subida, 0,696 segundos. E isso aqui vai ser igual ao tempo de descida. Agora eu consigo encontrar o tempo total. Eu tinha empacado aqui, não tinha? Então, o tempo total vai ser 0,696 mais 0,696. O tempo total aqui vai ser igual a 1,392 segundos. E olha que bonito. Este tempo total aqui é o que eu precisava para terminar o cálculo do alcance. Então, tempo total, 1,392. Então, este S aqui, que é o alcance, vai ser 5,568 metros. Então, entre o lugar que o jogador chutou a bola e onde ela foi cair, a distância foi de 5,568 metros. Ok? Bom, mais um exemplo aqui. Também da apostila, lá na página 15, questão 9. Um projétil é lançado com velocidade inicial de 100 metros por segundo, formando um ângulo de 45 graus com a horizontal. Então, repara que aqui ele não me deu desenho nem nada. Então, a gente vai ter que fazer o desenho. O projétil é lançado, está aqui. A velocidade inicial dele é de 100 metros por segundo. E o ângulo de lançamento foi de 45 graus. Então, eu ponho aqui o eixo X e o eixo Y para me orientar. E este θ aqui, 45 graus. Supondo gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Lembra que a gravidade está contra o eixo Y. Então, na hora que a gente for fazer cálculo com ela vai acabar tendo que ser negativa. Qual será o valor do alcance e a altura máxima atingidos pelo projétil? Pediu para desprezar a resistência do ar e ele me falou que o seno e o cosseno de 45 graus têm o mesmo valor. Então, o que a gente faz aqui primeiro? Lembra que essa velocidade vai ter um componente em x, que é o Vx, e ela vai ter um componente em y, que é o V0y, não é? Então, é uma boa ideia, quando a gente vai resolver exercício de lançamento horizontal,
começar pelo cálculo das componentes da velocidade de lançamento. A gente viu pelos lançamento. A gente viu pelos outros exemplos que a gente usou tanto Vx como V0 em y, não é? Então é útil começar calculando isso daqui. Então V0 em x, Vx, né? Repara que é a componente que está com o ângulo. Então eu multiplico pelo cosseno do ângulo de 45. E esse V0 em y está sem o ângulo. Então eu multiplico pelo seno de 45 graus. Aqui eu apaguei sem querer. Das componentes. Então vamos lá. Vx é igual a V0, que é 100. O cosseno de 45 é a mesma coisa do seno. Aqui ele mandou usar o 0,7. Então Vx, 70 metros por segundo. E V0 em y vai ser a mesma coisa. 100 vezes 0,7, porque o seno e o cosseno de 45 são iguais. V0 em y, 70 metros por segundo. Então, este cálculo auxiliar aqui, ele vai ser bastante útil daqui em diante. Porque se ele quer saber o alcance, o projétil vai fazer isso aqui, não é? Então, o alcance vai ser subida e descida. Então, eu tenho que descobrir quanto tempo que esse objeto vai demorar para subir. Então, seguindo aqui, tempo de subida. A gente lembra que na subida a gente está olhando a vertical, né? Lembra que no ponto mais alto, a velocidade em y é 0. E também, na vertical, a gente tem que se lembrar que o tipo de movimento que a gente tem é uniformemente variado. Se eu estou falando de velocidade, V igual a V0 mais AT. Lembra que, como eu estou trabalhando na vertical, é velocidade em y, e a aceleração aqui vai ser a da gravidade. Então, 0, que é a velocidade do objeto, do projétil no ponto mais alto, vai ser igual a V0 em y. A gente calculou, é 70, menos 10 vezes o tempo. Esse 10 aqui é a aceleração de gravidade. Lembra que ela é negativa porque está contra esta orientação da trajetória. E o tempo aqui, eu vou pôr só TS, que é o tempo de subida. Passa esse 10 para o outro lado, positivo. Então, isso aqui é 70. Tempo de subida, 70 dividido por 10. Então, o tempo de subida, 7 segundos. E a gente se lembra que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, demorou 7 segundos para subir e mais 7 segundos para descer. Então, a gente repara que tudo isso aqui são cálculos auxiliares para a gente poder fazer esses cálculos que o exercício pediu. Então, o alcance. Alcance, a gente lembra que é na horizontal. Na horizontal, a gente tem movimento uniforme. Então, a gente usa a equação do sorvetinho. S é igual a S0 mais VT. A gente se lembra que essa velocidade é velocidade em x, e esse t aqui é o tempo total do movimento. Tá? Então, eu posso até fazer um quadrinho aqui e calcular separado, né? Lembrar que o tempo total vai ser tempo de subida mais o tempo de descida.
7 com mais 7, então o tempo total, 14 segundos. Então, S, que é o alcance, vai ser, eu posso falar que esse S0 é 0, porque a posição inicial da bola, do projétil, é aqui na origem, e eu zerei para facilitar a nossa vida. Velocidade em x, a gente calculou ela, que vale 70, vezes o tempo total, que é 14. Então, S, que é o alcance aqui, vai ser 980 metros. Então, esse projétil caiu a 980 metros de onde ele foi lançado. E a segunda coisa que o exercício nos pediu é o alcance, é a altura máxima. A altura máxima. Lembra que eu estou falando na vertical, movimento uniformemente variado. Então, a gente vai utilizar a equação do sorvetão, S0 mais V0t mais AT quadrado dividido por 2. SV0 é V0 em Y. Essa aceleração é a da gravidade e o tempo é apenas o tempo de subida, né? Então, essa altura máxima vai ser S0 é 0, porque ele saiu aqui da origem. V0 em Y a gente já tinha calculado que é 70. O tempo de subida são 7 segundos, menos 10, gravidade negativa, vezes 7 ao quadrado dividido por 2. S, que vai ser a altura máxima, vai ser 70 vezes 7, 490, menos. Eu posso pegar e cortar o 2 e o 10, então vai ficar um 5 aqui, para a conta ficar menor para mim. 5 vezes 7 ao quadrado, 49. Então, S, que vai ser minha altura máxima, 490. 5 vezes 49 é 245. E 490 menos 245 vai dar 245 metros. Então, esse projétil atinge a altura máxima de 245 metros. Ok? Bom, e para encerrar mais um exemplo extra aqui, tá? Ele está dizendo assim, um superatleta de salto em distância realiza o seu salto procurando atingir o maior alcance possível, né? Se ele se lança ao ar com uma velocidade cujo módulo é 10 metros por segundo e fazendo um ângulo de 45 graus em relação à horizontal, é correto afirmar que o alcance atingido pelo atleta é de alguma coisa. E me falou que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui, pessoal, cuidado que ele não me falou o valor do seno nem do cosseno de 45 graus. Então, eu vou ter que lembrar os valores de seno, cosseno e tangente de 45, né? Então, seno. Vou pôr aqui. Então, o seno de 45 graus, eu lembro que é igual ao cosseno de 45 graus. Como o exercício não me deu o valor decimal, eu tenho que fazer a tabelinha. E lembrar que seno e cosseno de 45 graus são raiz de 2 sobre 2. Vou lembrar lá do primeiro slide que está aqui, lá na tabelinha. Ó. Seno e cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, se o exercício não me falar valor decimal, monto a tabelinha e utilizo os valores com raízes, tá? Então, vamos lá. Faz um esqueminha do que aconteceu. O atleta veio, correu, pulou com velocidade inicial de 10 metros por segundo. Jogo ali um eixo X e um eixo Y.
O atleta vai fazer uma trajetória parabólica e essa distância aqui é o alcance que ele obteve. O alcance a gente lembra que é na horizontal, né? Então a gente pode pegar e começar calculando componentes das velocidades, tá? Lembra, a gente começa pelos componentes da velocidade inicial ou velocidade de lançamento. Ele vai ter Vx, que é V0 vezes este ângulo de 45 graus, está aqui, ó, entre a horizontal. Como Vx é essa componente aqui, ele vai estar com o ângulo de 45, então eu multiplico pelo cosseno. E ele vai ter a componente horizontal em y, como é movimento uniformemente variado, V0 em y. V0y vai ser V0 vezes, repara que, a componente em y não está encostando no ângulo, então está sem o ângulo. Então vai multiplicar pelo seno de 45 graus. Vx é igual a 10, que é a velocidade inicial dele, vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 por 2. Dá para a gente pegar e simplificar esse 10 com este 2 aqui. Então, Vx vai ser 10 por 2, 5 raiz de 2 metros por segundo. V0 em y, a mesma coisa, 10 vezes raiz de 2 sobre 2, corta o 10 com 2, V0 em y, 10 por 2, 5, raiz quadrada de 2 metros por segundo. Tá? Que a gente lembra? Que o alcance lá na horizontal, eu posso calcular assim, ó, S0 mais VT. Lembra que essa velocidade é a velocidade em x e o tempo aqui é o tempo total. Se eu já tenho velocidade em x, que eu acabei de calcular aqui, eu preciso descobrir esse tempo total de movimento, que é o tempo que o cara ficou ali no ar durante o salto. Para eu descobrir esse tempo total, eu tenho que lembrar que ele vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida. Então a gente vai ali na frente e calcula o tempo de subida. Tempo de subida vertical, movimento uniformemente variado. A gente lembra que no ponto mais alto, velocidade em y é zero. Então, equação da velocidade. V igual a V0 mais AT. Lembra que, de novo, a velocidade que eu vou estar trabalhando é em y, V em y. Essa aceleração é a da gravidade e aqui eu tenho o tempo de subida. Basta eu pegar e fazer as substituições aqui. Então, Vy vai ser 0, velocidade inicial em y, 5 raiz de 2, menos 10 vezes o tempo de subida. Passa esse 10 para cá, 10 tempo de subida é igual a 5 raiz de 2, tempo de subida 5 raiz de 2 dividido por 10, e eu posso pegar e deixar por assim. Põe em segundo. Por que eu fiz isso? Porque o tempo total, a gente sabe, vou pôr aqui tempo total, que é o tempo de subida mais o tempo de descida. E isso aqui, tempo de subida, é igual ao tempo de descida.
Então, o tempo total do movimento é 5 raiz de 2 sobre 10, mais 5 raiz de 2 sobre 10. Estou somando fração, eu reparo. Denominadores iguais, é só repetir. E aí eu pego e trabalho com os numeradores. 5 raiz de 2 mais 5 raiz de 2, a gente soma e fica 10 raiz de 2. Posso pegar e cortar este 10 com este 10. Então, o tempo total do movimento fica só raiz quadrada de 2 segundos. Tem o tempo total, finalmente, a gente faz o cálculo do alcance, igual a gente tinha começado a fazer aqui. Esse alcance, que é a distância que o cara chegou, S igual a S0 mais VT. Lembrando que isso aqui é velocidade em x e aqui é o tempo total. Este S0 é zero, então o alcance do cidadão aqui vai ser velocidade em x, 5 raiz de 2, vezes o tempo total, raiz de 2. Lembra que eu posso fazer raiz de 2 vezes raiz de 2? Então, vai ser 5 vezes raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. S é igual a 5 vezes. Se eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado, eu posso cortar a raiz com o expoente. O que vai sobrar é o 2 que saiu. E o alcance do cara, 5 vezes 2, 10 metros. O que nos dá como resposta a alternativa E de estranho. Tá? Então, pessoal, por enquanto é isso. Tá? Bons estudos a todos e até mais.